Bom, gente, agora eu vou estar falando um pouquinho do pai da igreja, já do século I ao século II. É o pai da igreja Justino, que é de 110 agora, 165 depois de Cristo. Bom, Justino Mártir nasceu em Flávia, Neápolis, uma cidade de Samaria. A data de seu nascimento é incerta, mas pode ser fixada em meados de 114 depois de Cristo, tá? Seu pai e seu avô eram provavelmente de origem romana. Antes de sua conversão ao cristianismo, antes de se converter ao cristianismo, Justino, ele estudou nas escolas dos filósofos, ou seja, uma boa parte desses pais da igreja, eles estudavam em escolas filosóficas, eles não eram judeus. Então uma boa parte dos pais da igreja não eram judeus, tá certo? Eram gentios, e a maioria dos gentios, qual era a concepção deles? Concepção filosófica, tá? Procurando depois de algum conhecimento satisfazer os desejos de sua alma. Bom, por fim, tornou-se familiarizado com o cristianismo, sendo ao mesmo tempo impressionado com a coragem extraordinária que os cristãos exibiam sua fé diante da morte e também a verdade dos ensinamentos do Antigo Testamento. Então, os ensinos do Antigo Testamento e não do Novo Testamento despertou um certo desejo para Justino, tá? A partir disso, ele foi envolvido no trabalho evangelístico, proclamando o evangelho como uma única filosofia segura e certa. Então ele aplicava o evangelho como uma filosofia segura e certa. A única forma de salvação. É provável que ele viajasse muito. Sabe-se que ele passou um tempo em Éfeso e provavelmente deve ter vivido por um período considerável em Roma. Provavelmente ele se estabeleceu em Roma como um professor cristão. Enquanto ele estava lá, os filósofos, especialmente os cínicos, conspiravam contra ele. Os principais fatos da vida de Justino são atestados a partir de seus próprios escritos. Há pouca pista para as datas. Fica acordado por uma parte de historiadores que ele viveu no reinado de Antonino Pio, conforme o testemunho de Eusébio, outro pai da igreja, atestando o trabalho de Justino. Os escritos de Justino Mártir estão entre as mais importantes obras do segundo século. Ele não foi o primeiro a escrever um pedido de desculpas em nome dos cristãos, mas suas desculpas são a mais antiga existente. Elas são caracterizadas por um intenso fervor cristão e elas dão uma visão sobre as relações existentes entre pagãos e cristãos na sua época. Sua outra escrita principal é o diálogo com Trifão. É a primeira exposição elaborada das razões, o qual ele considerou Cristo como o Messias do Velho Testamento. E também a tentativa sistemática de expor a falsa posição dos judeus em relação ao cristianismo. Tá? Eu vou pegar só uma parte desse diálogo que ele tem com o Trifão aí. Tá? Muitos dos escritos de Justino pereceu. As obras que sobreviveram com seu nome foram divididas em 3 classes. A primeira classe engloba aquelas que são, sem dúvida, verdadeiras, que são as 2 apologias e o diálogo com Trifão. Alguns críticos pediram objeções contra a autoria do diálogo de Justino, essa com Trifão, tá? Mas as objeções são consideradas nulas, é o que existiu. A segunda classe é composta por essas obras que foram consideradas por alguns críticos como não sendo de Justino. Elas são um discurso aos gregos, a exortação para os gregos, o governo único de Deus, epístola de Diogneto, fragmentos de uma obra sobre a ressurreição e outros fragmentos. Seja qual for a dificuldade que houve em resolver a autoria desses tratados, há apenas uma opinião quanto à sua precocidade. O mais recente deles, com toda a probabilidade, não foi escrito mais tarde do que o 3º século. Bom, a terceira classe é constituída por aquelas que, sem dúvida, não são as obras de Justino. Estas são uma exposição da verdadeira fé, resposta para os ortodoxos, perguntas cristãos gentios, pergunta dos gentios aos cristãos, epístola aos Zenas e Sereno, e a refutação de certas doutrinas de Aristóteles. Não há nenhuma pista para a data dos 2 últimos. Não pode haver dúvida de que os outros foram escritos depois do concílio de Nicéia. No entanto, após a reforma, Calvino e outros apelaram para o primeiro como uma verdadeira escrita de Justino. Tá certo? Bom, aí entra agora o discurso da divindade de Jesus por Justino. Então aparece agora, não de trindade, de divindade, um pai da igreja do século 110 a 165. Pela primeira vez vai aparecer agora, né? Vamos lá então? Vamos ver o que ele dizia? Bom, o capítulo 48, a divindade de Cristo, Trifo ou Trifão,
exige que seja estabelecido que ele é o Cristo. No conceito de Justino, por que ele acha que Jesus é o Cristo? Só tem um problema. Quando eu coloquei aqui a epígrafe, o discurso da divindade de Jesus, foi eu quem coloquei, tá? Por que eu coloquei isso? Porque Justino, na verdade, ele tinha o vocábulo Cristo como divino. Essa era a ideia. Só que o Cristo, o vocábulo Cristo não pode ser divino, porque existiram vários Cristos. O que é Cristo ungido? Sobre isso eu já expliquei em um monte de vídeo aí no YouTube. A palavra Messias, ou a palavra Cristo, significa ungido. E Messias, Davi foi ungido, Davi foi Messias, Saul foi Messias, tantos outros sacerdotes foram Messias, reis foram Messias, etc e tal. Tá certo? Mas aqui ele traz uma outra concepção de algo divino. Bom, Trífo disse, olha o que Trífo disse no diálogo com Justino, tá? Ouvimos o que você disse sobre estas questões. Retomemos o discurso de onde parou e vamos colocar um fim nisso. Para alguns, parece-me ser paradoxal e totalmente incapaz de se provar. Quando você diz que esse tal de Cristo existiu como Deus antes dos séculos, então, por que ele submeteu a nascer e tornar-se o homem, ainda que ele não era o homem do homem? Esta declaração pareceu-me ser não apenas um paradoxo, mas também tola, fecha aspas. Trífo está questionando, peraí, Justino, se você está falando que esse tal de Jesus, né, ele é divino, ele é Deus, ele existiu como Deus antes dos séculos, se ele existiu como Deus antes dos séculos, então por que ele se submeteu a nascer e tornar-se homem? Por qual motivo? Ainda que ele não era homem do homem, tipo assim, ainda mais que você está dizendo que ele não é homem do homem, né? Para ser divino, parece-me apenas um paradoxo, mas também tola. Olha o que Justino vai responder para Trífo, olha só. E eu respondi, abre aspas, eu sei que a afirmação parece ser paradoxal, especialmente para aqueles que estão sempre dispostos a entender ou executar as exigências de Deus. Fecha aspas. O que ele diz? Eu sei que parece meio irreal, algo totalmente ao contrário. Ainda mais quando as pessoas que fazem a vontade de Deus, parece que Deus às vezes exige alguma coisa de um ser humano, Trífo, que parece meio paradoxal. Ou seja, Justino apela para o aspecto fé, não aspecto lógico, da mesma forma que Trífo está lidando. Trífo está usando a lógica, e Justino quer refutar Trífo, ainda mais a colocação que Trífo colocou, uma colocação muito sábia, aí Justino quer usar a fé. Só que como que Justino ia utilizar a fé sem os escritos ali? Não tinha como. Vou continuar a leitura desse comentário interessante. Bom, mas desde... Opa, não, deixa eu subir aqui que eu pulei. Aqui, ó. Agora... Abre aspas. Agora, Trífo, eu continuarei. Justino vai continuar a argumentação para Trífo. A prova que este homem é o Cristo de Deus e não falha. Apesar de eu não ser capaz de provar que ele existiu anteriormente como o filho do Criador de todas as coisas, sendo Deus. O que Justino está falando? Trífo, é o seguinte, eu não tenho como provar para você que ele existiu antes de todo o século. Eu estou falando. Agora, te provar não tem como. Como que eu vou te provar? Eu não tenho um papiro aqui, Trífo, para te provar. Mesmo que eu tivesse um papiro para te provar, Trífo, você não iria acreditar, porque é apenas um registro. É apenas um registro de uma cosmovisão, de uma ideologia. Não tem como comprovar. Só que as pessoas fazem o que hoje? Querem usar os versículos bíblicos para provar. Vocês estão vendo agora a história dos pais da igreja? Eles não tinham um papiro para fazer como se faz, mas está escrito na Bíblia. Como que os pais da igreja iam fazer? Vou continuar a leitura, tá certo? Que ele existiu anteriormente como filho do Criador de todos, sendo Deus, e nasceu, ainda mal, o que ele diz ainda? E nasceu por uma virgem sem a participação de homem. Falei, não tem como te provar isso nunca. Não tem. Não tem como te provar. Que esse Cristo que eu estou dizendo para você, Trífo, que é Deus, eu não posso provar que ele nasceu de uma virgem. Ou seja, não existe um diálogo. Pessoas dizendo que ele nasceu, mas não existe registro, não existe fato, não existe mais quem comenta sobre isso. Não tem como te provar. Peraí, aí o Justino queria o quê? Que Trífo acreditasse numa coisa que não se pode provar? Aí onde que Justino quer falar o quê? Falar, Trífo, não dá. Aí só acreditando pela fé.
como as pessoas fazem hoje pela fé. E Trífono diz, não, não é assim não, Justino. Justino, menos, né? Pô, você é um grande filósofo. Você estudou nas escolas filosóficas. Você sabe como são, não sabe ser. Então, e aí? Bom, deixa eu continuar a leitura aqui, tá? Mas, abre aspas novamente, tá? Aqui Justino comentando ainda. Mas desde que eu certamente provei que sou meu Cristo de Deus, ou quem quer que seja, se ele é ou não sei nem quem ele é mais, isso é Justino dizendo, mesmo que eu não prove a sua pré-existência, e sabendo que todo homem, ao nascer homem, está condicionado às mesmas paixões que nós, tendo um corpo de acordo com a vontade do Pai, neste último caso digo que errei. Aí eu erro, aí não tem como, eu afirmei uma coisa que aí eu errei. Ele admite que ele errou a dizer uma coisa para Trífono que não tinha como. Não em negar que ele é o Cristo, mesmo nascendo homem dos homens. Aí Justino acredita que Jesus não nasceu de uma concepção virginal. Ele diz que não, que Jesus nasceu normal, mas ele é o Messias, ele é o Cristo, e acabou. Mas ele tornou-se Cristo por eleição, segundo minha concepção, fecho aspas. O que ele está dizendo aqui, Justino? Na minha concepção, ele é o meu Deus. Ok. Na sua concepção, você pode conceber o que você quiser. Agora, provar é uma outra história, Justino. É isso que Trífono queria, provas. E o que eu venho trabalhando com vocês? Provas, não concepção. Não cosmovisão do que eu acredito. Aí não tem nem o que questionar. Volto. Questionar a fé não se questiona. Agora, as provas é uma outra história. É isso que eu estou dando para vocês. Provas. Provas históricas. Agora, levantei um agora. Que foi falar que Jesus era Deus desde toda a eternidade. Mas quando pediram prova para ele, não soube explicar. Se enrolou todo. E não tinha Bíblia, né, igual hoje, tá? Você ficar ali, ó. Isso, que a história de ser pai da igreja deveria ter existido a Bíblia ali, né? Mas tudo bem, vamos para lá. Pois há alguns dos meus companheiros que admitem que ele é o Cristo, tá? Mesmo nascido de uma concepção normal, o qual eu não concordo. Aí já está falando, eu não concordo, que ele nasceu de uma concepção normal. Embora a maioria das pessoas tenha as mesmas opiniões que eu, uma vez que fomos intimados a usar a fé em doutrinas humanas, fecha aspas. Aí é fácil, né? Nós somos intimados a usar a fé em doutrinas humanas. Isso é uma questão humana, mas nós não temos explicação, então nós usamos a fé. É o que as pessoas fazem hoje, a fé. Uma fé louca. É louca. Uma fé que as pessoas deixam e dão tudo de si para coisas que não podem ver. É isso que eu estou trazendo. E aqui é o único que tratou disso, porém, não teve explicações e não usou nenhum versículo bíblico onde eu quero chegar. Quando o Justino Martins vai falar acerca de divindade, que ele colocou aqui, é uma concepção, porque ele era o quê? Vamos voltar ao que ele era. Ele era um grande filósofo, tá? Ele era um filósofo de mão cheia. Vamos voltar a história aqui, vamos lá. Olha, ele nasce em Samaria e ele foi um grande filósofo, que estudou nas escolas dos filósofos. Ele era um grande filósofo, Justino. Depois que ele se converte ao cristianismo e pega aquela paixão, é como se fosse um novo convertido, vamos dizer assim, né? Esquece de tudo. Aí vai. Então essa era a concepção dele, mas quando pediram a prova, coitado, ele não tinha prova. Ainda mais para quem era um grande filósofo, como que vai provar? Como que ele iria argumentar? Até mesmo dentro da lógica da metafísica. Como? E Trífono colocou ele entre quatro paredes. E me explica agora aí, ô Justino. Já que você é o bambambam. E aí? Confesso que eu errei e não tenho resposta. Mas eu fui intimado a usar a fé. Tá certo, gente? Sucesso para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.